Olá, galera! Como estão? Espero que todos estejam se cuidando e suas famílias estejam bem também. Aqui é o professor Leôncio falando em nome da equipe da Matemática para explicar a semana 13, né? As aulas da semana 13, que continuamos falando dos conceitos elementares. Antes de fazermos a aula 13, vamos fazer a revisão da semana dos exercícios da semana 12, né? Semana sempre anterior. Quem não enviou, enviar via Teams, por favor, com urgência. Em breve lanço uma lista aí para vocês saberem quem não me entregou nenhuma atividade até agora, quem me entregou uma, duas, se organizarem e entregar todas, porque eu preciso dessas atividades para fechar a nota de vocês diagnóstica, tá? Beleza, povinho? Então, no primeiro exercício da semana 12 dizia o que significa estatística e para que ela serve. Eu coloquei da seguinte forma: estatística é a ciência que usa a teoria probabilística, a teoria da probabilidade, para explicar a frequência que ocorram eventos, ocorrência de eventos. E ela serve para analisar e interpretar dados coletados por meio de tabelas e gráficos. Então, ela vai dizer o caminho através de gráficos matemáticos, qual seria o mais seguro, né, para seguir. Beleza? Qual livro considerado marco inicial? E quem é o autor? É lá as observações sobre os censos de mortalidade de John Grant, né? Estava falando um textinho de vocês. Qual a diferença entre população e amostra? E escreva um exemplo contemplando os dois conceitos. Eu coloquei da seguinte forma: a população é o grupo total de indivíduos que tu quer estudar, né? E quem seria a amostra? A parte desse grupo, né? Então aqui assim tem todos os indivíduos possíveis e essa amostra seria parte desse grupo. Mas para ser uma amostra séria, uma amostra para não dar problema, para dar uma boa pesquisa estatística, ela tem que conter as mesmas características da população. Então aqui como exemplo eu coloquei: uma pesquisa foi realizada no município de São José. Município de São José, onde que se realizou a pesquisa, seria a população. Para saber qual a rádio mais ouvida, a rádio que tu escuta da cidade. Para fazer tal pesquisa, foram entrevistados aleatoriamente 20 moradores de cada bairro, para garantir que todos os bairros foram contemplados, como essa amostra aqui, fazendo parte da amostra, né? Para tentar ser uma amostra o mais parecido possível com a população. Beleza? Quarta situação. Dentre os 3.000 alunos de uma escola, seleciona-se 30 para entrevistar sobre o programa de televisão preferido. Daí tem aqui os resultados na tabela e ele quer saber, nesse conjunto de dados indique, né? Quem é a população, quem é a amostra. A população vai ser quem? Os 3.000 alunos dessa escola, que é todo mundo que era possível de entrevistar. Quem é a amostra? Quem foi entrevistado, os 30 pessoas. Beleza? Quinto exercício. Logo eu já falo uma dica que me passaram semana passada, que eu assisti e achei maravilhosa. Então eu indico para vocês terem lá naquele vídeo, documentário, ele fala exatamente sobre esses conceitos básicos da estatística, quem é a população, a amostra, o que é estatística, o que o estatístico pode estudar e assim por diante, tá? Então aqui na quinta situação dizia: para saber as intenções e votos dos portugueses nas próximas eleições, uma pesquisa entrevistou 2.000 cidadãos respectivos da população portuguesa com mais de 18 anos. Indique quem é a população. A população é os portugueses que podem votar, todos os votantes. Quem vai ser a amostra? Quem foi entrevistado? Os 2.000 cidadãos portugueses entrevistados. Na sexta pergunta, dizia: o gerente de uma empresa com um total de 150 funcionários, realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o período que trabalha. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários e mensurada a quantidade, para saber a quantidade de litros consumidos por cada um no período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluída na seleção, então a amostra aleatória. Com base nessas informações, selecione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então aqui tem 3 palavras. Quem é a variável contínua? Ela é a quantidade total de funcionários, é o consumo de litros de água por funcionário, 50 funcionários selecionados,
O consumo só pode ser a variável contínua, né? Por causa que assim é o valor, o que ele quer saber, o objetivo da pesquisa. A amostra, quem que vai ser? Os 50 funcionários entrevistados, então número 3. E para a população, só sobrou o número 1, que era a quantidade total de funcionários dessa empresa. Então, a aluna Pamela Camille Menezes me indicou essa série, não é a série, é um documentário da Netflix. Então anotem o nome, assistam, vão gostar bastante. Nova, está tudo nos números. Agora, falando da semana 13 em si. Então, olha só. Considera um determinado estudo sobre a saúde dos estudantes de uma escola. Dentre os itens analisados foi a altura deles, a amostra colhida com 10 medidas expressas em centímetros. Então isso aqui é tudo em centímetro, tá? Para nós chegarmos nesse tal de Hall, né, que aqui é assim que eu começo a estudar quem é o Hall e quem é a amplitude, basta nós fazermos o quê? Organizar essa amostra em forma crescente ou decrescente, pegando esses valores, colocando em ordem, do maior para o menor ou do menor para o maior, chegou no Hall. Ó. Então estão aqui, ó, tudo organizado, do menor até chegar no maior. E agora o que seria a amplitude? A amplitude vai ser a diferença do maior valor que tu tem na amostra em relação ao seu menor valor. Então é só, depois que você organizou, né, fez o Hall, a amplitude é muito simples, né? É só pegar os extremos e fazer maior menos o menor, beleza? Agora, em relação a uma variável que nós estamos estudando, né? Ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Quando ela vai ser quantitativa? Quando está associada a um número, um determinado número. Por exemplo, a altura de uma pessoa, como foi no problema anterior. É uma variável qualitativa. Quando ela vai ser quantitativa? Quando ela está relacionada a uma qualidade, atributo, característica, por exemplo, o sexo do indivíduo, o grau de instrução. Daí ela se subdividem ainda, tá? A quantitativa, ela vai se subdividir da seguinte maneira, discreta e contínua. Para ser discreta, ela assume certos valores, em geral, números inteiros. Já vou mostrar para você situações onde que aparece essa discreta. Quando que ela vai ser contínua? Quando assume valores em um intervalo real. Então, quando ela assume valores, quando tipo de tanto a tanto, de 5 a 10, por exemplo, tá? Eu defini um intervalo real, então ela vai ser contínua. E a qualitativa, ela se divide de acordo com as qualidades, características, atributos em ordinal ou nominal. Ordinal vai ser quando se refere a uma categoria que pode ser ordenada. Por exemplo, o nível de desenvolvimento de um país, o grau de estudo de um cidadão, tá? A qualidade dele tem o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, incompleto e assim por diante. Nominal, a cor de um automóvel vendido por uma determinada fábrica, tá? Determinada concessionária, por exemplo. Então, aqui assim um seguinte exemplo, tentarei mostrar o que é quantitativa e qualitativa. Então, ó, em um condomínio foi realizada uma pesquisa com uma amostra de moradores indicados nos dados tabulados. Então, aqui foi entrevistado esses cidadãos aqui, ó, né? E eles responderam as seguintes perguntas. Há quanto tempo mora no condomínio? E aqui ele colocava o nome do apartamento que pertencia. Possui quantas vagas de garagem? Costuma usar qual entrada de prédio? Porque aqui dizia no problema que a ideia era construir talvez uma nova garagem, uma nova entrada no prédio, tá? Então daí eles começaram a perguntar aqui, ó, teu principal, auxiliar e assim por diante. Qual a distância da entrada principal que você acha que deveria construir uma terceira entrada? Então aqui assim era onde que eles queriam saber mais ou menos aonde que ia sair a terceira porta do condomínio. Então, quem seria aqui assim para nós a qualitativa? Qualitativa nós temos na quarta coluna, quando
qual entrada que o cara utiliza do prédio, principal, auxiliar, tá? Essa é a situação qualidade, né? Uma característica de aonde que ele entra ou sai do prédio. Agora, quem seria quantitativas? É que assim seria uma qualitativa nominal, tá? Que era a mesma situação da cor do automóvel, por exemplo. E agora a coluna 2, coluna 3, coluna 5 indicam quantidades, né? Indicam números. Quanto tempo você mora no condomínio, ó, em anos, mas você poderia converter tudo para meses, por exemplo, né? Daí ficaria tudo, não teria esses meios, né? Possui quantas vagas de garagem? São números, uma ou duas, né? Qual a distância que tu acha que deveria construir? 200, 100, 250, né? E elas são de que maneira? Discretas, né? São valores sempre discretos, são números, em geral, números inteiros, né? Caso que aqui eu via anos e meses, poderia converter todas as informações para meses, beleza? Agora a respeito do que seria uma tabulação em frequência, né? Imagine que você, ó, né? Como seria trabalhoso montar uma tabela se fossem entrevistados 20.000 pessoas? Nós teríamos que escrever 20.000 linhas, né? Então imagine que assim que começou uma pesquisa da seguinte maneira, você pode chegar ao trabalho de que maneira? Então dizia que assim as maneiras os caras iam até o trabalho deles, até o trampo deles. Então o João ia transporte público, tá. Imagina que assim entrevistando 20.000 pessoas. Teria 20.000 linhas, né, para saber todas as respostas. Então, essa informação você poderia compactar da seguinte maneira: ó. Numa das colunas, colocar quais são os meios possíveis de locomoção que foram entrevistados, e aqui assim a quantidade de vezes que foi aparecendo os X, né? Então, aqui é transporte público: 1, 2, 3. Pode ver que tem 3 aqui, ó. Carro próprio: 1, 2, 3, 4. Dessa maneira, nós pegando, em vez de querer saber pessoa por pessoa, fazendo apenas as frequências que apareceu o resultado, né? Se nós entrevistássemos 50.000 pessoas, também não mudaria nada, continuaria apenas com uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas, né? Esse problema. Tranquilo? Não mudaria em nada. Agora, em relação aos exercícios desta semana para vocês fazerem. Então, aqui na primeira situação diz, uma pesquisa foi sobre o perfil do consumo do cliente de uma loja, será feita as seguintes perguntas. Primeira pergunta, você tem o hábito de comprar roupas femininas ou masculinas? Né? Que é uma lógica, saber a respeito de comprar roupas. Ao comprar roupas, você prefere efetuar compra na internet ou em loja física? Próxima. Quantas vezes em um ano você faz compras pela internet? Apenas de item de vestuário. Por que ela está direcionando ao vestuário? Porque é uma loja de roupas, né? Se você comprar um produto nacional de R$ 100 pela internet, qual o valor, qual o maior valor de frete que você considera justo, né? Então, essas perguntas, eu quero que vocês classifiquem elas como elas sendo qualitativas ou quantitativas. Beleza, povinho? Próxima situação. Então, que assim, ao lançar produtos no mercado, uma marca de biscoito fez teste com 20 pessoas e obteve os seguintes resultados em relação ao sabor. Muito salgado, não. Normal, sem sal e assim por diante. 20 pessoas responderam isso aqui. E a pergunta do problema é: faça uma tabela de frequência com os dados coletados nessa pesquisa. Então, a tabela de frequência, conforme foi explicado no slide anterior, né, 2 slides atrás. Pergunta número 3. Uma pesquisa foi realizada com estudantes de terceiros anos de ensino médio, da Escola Média Social, que assim foi um dado fictício, tá? Eu criei. Para saber com qual idade eles concluem o ensino médio. Então, foi entrevistada uma amostra aleatória com 15 estudantes e obteve essas idades que a galera está se formando no ensino médio. 16, 15, 16, 17, 19 e assim por diante. Então, o que eu quero que vocês determinem? O rol, né? Que mesmo que era rol, colocar todos esses valores em sequência. Tipo, se apareceu o número 16 duas vezes, tu vai botar 16, 16. E depois, a amplitude da amostra.
Amplitude o que é? Pegar o maior valor e subtrair do menor. Chegará na amplitude do problema, beleza? Quarta situação. Considerando as informações da tabela abaixo sobre o salário de 20 funcionários no hospital. Então aqui é X salários mínimos. Então é quanto cada um dos entrevistados recebe em salários mínimos. Primeira pergunta. Quem é a amplitude? Amplitude, lembra o que é mesmo para fazer? Maior menos o menor. Então maior valor menos o menor valor. A variável X salários mínimos, ela indica qualidade ou quantidade? Justifique a sua resposta. Beleza, meu povo? E era isso da atividade por semana, aquele super beijão no coração de todos. Espero que todos estejam bem. O professor está morrendo de saudade de todos, tá bom?